Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero conversar com você, papai, e com você, mamãe. Oxe, como assim, Larissa? Pois é. O papo de hoje é sobre criança interior. Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Então, antes de eu começar a trazer o assunto para vocês, eu gostaria primeiro de dizer para vocês um pouquinho sobre o que é a criança interior. Geralmente, dentro da psicologia e principalmente na Gestalt terapia, a gente trabalha muito com os adultos o acolhimento dessa criança interior. Essa criança que talvez sofreu muito na sua infância, sabe aquele adulto que teve algumas dificuldades na infância, alguns traumas. Então a gente utiliza esse termo de criança interior ou criança ferida para que a gente possa então compreender tudo isso que esse adulto passou e como ele vem passando e colocando essa criança no seu dia a dia de hoje. Situações de abuso, situações que talvez não teve um bom relacionamento com os pais, situações de abandono, ou até mesmo, sabe aquela criança que teve muita dificuldade de se relacionar na infância ou que passou por bullying. São muitos tempos e muitos temas que a gente vai utilizando aí para falar sobre essa criança interior. E aí eu queria aproveitar e conversar com vocês que estão me vendo, né, do outro lado dessa telinha, sobre como que tem sido a sua criança interior. Como que você tem cuidado dela? Você tem olhado para ela? Ou você só tem ignorado, deixado ela de lado? Quando a gente olha para nossa criança interior e a gente vê ela muitas vezes deixada de lado ao invés de ser acolhida, isso é algo que a gente entende, principalmente dentro da psicologia, que não tem espaço para ser visto, não tem espaço para ser acolhido. Isso muitas vezes a gente pode fazer com a gente mesmo, dentro de um processo de psicoterapia, ou até mesmo no meu dia a dia, de quando eu perceber que aquele comportamento que está vindo é um comportamento que eu fazia quando eu era criança, ou era um comportamento que eu fazia quando eu era adulto. Nesse momento, eu posso acolher essa criança, eu posso dar voz para ela, eu posso dizer para ela o que eu sinto naquele momento, o que eu sentia quando eu sofria dentro de uma relação abusiva dos meus pais, o que eu sofria dentro de tanta coisa ruim que eu passei, ou até mesmo de lembrar das coisas boas que eu vivi. Então, olhar para sua criança interior vai muito além do só o sofrimento. Vai também aquele processo de sair de fora e olhar para si mesmo. Sabe como quando a gente olha para um espelho, que você vê a sua imagem refletida naquele espelho? Aqui, quando você olha para sua criança interior, para sua criança ferida, você vai estar se olhando como se você não estivesse dentro de você. Não é um processo fácil, não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, e tem pessoas que nem conseguem fazer isso sozinha, mas é algo que a gente precisa estar sempre em contato com essa criança ferida. E um ponto que eu queria também trazer aqui para vocês, falando sobre esse assunto, é que se você não olha para sua criança interior, para sua criança ferida, você também não consegue compreender o seu filho, não consegue olhar para ele, não consegue entender as dores dele. E isso eu escuto muitas vezes dos pais com muita dificuldade, do filho que está passando por uma depressão, ou do filho que está com TDAH, dos pais olhar e falar, mas é frescura, mas é preguiçoso mesmo. Eu na idade dele sofri tanto, meu pai morreu, não sei quem sofreu, mas eu dei conta. E aí? Percebe que quando a gente não olha para nós mesmos, para nossa infância, por tudo aquilo que eu sofri, eu não consigo compreender o sofrimento do outro. Nós, seres humanos, temos uma coisa muito engraçada. A gente julga sem colocar empatia no lugar. A gente julga porque a gente não passou. Mas quantas vezes eu escuto de pacientes adultos aqui na clínica, deles olhar para minha cara e falar assim, Larissa, quando eu tinha um colega de trabalho que tinha depressão, eu achava que ele estava fazendo frescura.
eu achava que ele tava, fazendo nada com nada. Porque ele saía, ele fazia isso, mas que depressão é essa? E aí, quando a pessoa passa a entender, a compreender, ou talvez passa pelo mesmo que aquela pessoa está passando, ela passa a compreender. Mas a gente não precisa ter uma depressão para entender a depressão do outro. Não precisa ter um transtorno de ansiedade para entender o transtorno de ansiedade do outro. Então a gente precisa sim olhar para nós mesmos e olhar para o outro com esse olhar de acolhimento, de carinho, de entender que o meu filho está passando por esse problema e eu estou aqui com ele. Sabe aquela coisa do amor incondicional? É muito importante. Quando a gente fala do amor incondicional, a gente não fala do amor que tem condições, do tipo, se você fizer esse comportamento certo, eu te amo. Se você errar, não existe. Não existe amor. Porque você é isso, você é um lixo, você não presta pra fazer nada direito. Quem nunca ouviu essas palavras, né? Então a gente precisa olhar, enxergar, entender e compreender. Mas para isso, muitas vezes, aquele pai, aquela mãe que sofreu na sua infância não vai conseguir olhar para o filho dela com esse olhar de acolhimento. Por isso que é importante fazer essa autoanálise, olhar para si mesmo, olhar para a criança interior dela, aprender a acolher todos os defeitos, as qualidades dessa criança, para que então eu possa olhar para o meu filho e entender que esse comportamento que ele está fazendo era o mesmo que eu fazia na minha infância. Quem nunca teve filhos que eram gêmeos, né? Tem pais que às vezes olham pra gente e falam assim: nossa, Larissa, eles são idênticos a mim quando era criança. Meu Deus, eu não consigo lidar com isso. Pois é, a sua criança tá ferida e você não vai dar conta mesmo de olhar para a criança dele. Por isso que quando os papais vão trazendo esse tipo de fala para mim aqui no consultório, eu sempre encaminho para uma terapia. Porque aí então ele vai conseguir olhar para si mesmo, olhar para a criança dele, para então ele conseguir olhar para o filho. Percebe que esse processo de psicoterapia e esse processo de ser pai e mãe é muito difícil? Não é fácil, gente. E aqui não é receita de bolo não, tá? Aqui é para trazer um pouquinho para vocês da informação para que vocês em casa possam procurar uma ajuda. Essa é a intenção minha em trazer essas informações para vocês aqui no meu canal, para que vocês possam ter essa abertura, sabe? Essa compreensão, porque talvez ninguém nunca falou isso para vocês. Talvez ninguém nunca olhou para vocês e disse como foi a sua criança, como foi você na sua infância. E olha, pelo que eu conheço, pelo que eu vivencio aqui, cara, tem crianças feridas pra caramba. Exatamente desse jeito, pra caramba. Por isso que a gente precisa ter essa abertura. E esse foi um tema que eu achei muito importante trazer para vocês, papais, para que a gente possa então compreender o processo educacional e, melhor ainda, nos compreender de como eu estou sendo pai com o meu pequeno. Caso vocês tenham qualquer dúvida ou algum tema que vocês queiram que eu fale aqui no meu canal, me manda aqui seus comentários, ative as notificações, dá o seu sininho e faz aqui tudo aquilo que o povo pede no canal no YouTube. Pois é, eu não sei muito bem não. Compartilhe o vídeo para vários adultos que talvez estejam aí com as suas crianças interiores feridas, machucadas. Um beijo e até mais!